Agora farei uma demonstração da interferência entre essas distâncias, sombrinha e SIB. Nós temos aqui a sombrinha de 1,80 m já montada e posicionada. Temos aqui a SIB também posicionada. E essa distância entre sombrinha e SIB é sombrinha e fundo. Essa correlação das duas distâncias, o quanto vai interferir na sua cena. Por exemplo, a nossa simulação será o seguinte: faremos uma foto nessa distância, respeitando a distância já pré-determinada. Depois analisaremos a luz que vaza para o fundo. Novamente uma nova foto, aumentando essa distância entre SIB e sombrinha e o quanto vaza de luz para o nosso fundo. Essa correlação vai te dar uma ideia do controle mais apurado dessa luz. Nos ensaios é muito comum acontecer da seguinte forma: eu quero que tenha luz no bebê, mas eu não quero que essa luz chegue tão forte no fundo. Ou até o inverso, eu quero que chegue uma luz no bebê e eu quero iluminar um pouco mais o fundo. E você vai perceber que existe uma relação diretamente proporcional entre essas duas distâncias e a luminosidade. Um outro detalhe muito importante que a gente vai observar nessa simulação é a sombra que vai ser gerada na SIB com relação à distância do softbox. Embora ele seja grande, 1,80 m de diâmetro, vai acontecer de uma sombra um pouco mais dura, porque aqui ele está com aproximadamente 50 a 60 centímetros de distância em relação a essa borda. Quando eu tomar uma maior distância, tende a gerar uma sombra um pouco mais dura, porque minha fonte de luz se torna proporcionalmente menor. Vamos fazer a foto agora nessa condição. Reparem nessa imagem a condição de luz no fundo, o quanto está entrando de luz no fundo, fundo branco, na verdade, ele aparenta cinza porque não chega a luz na sua totalidade, então ele vira cinza. Repare também o quanto chega de luz na lateral e no rosto da SIB. A área principal é o rosto da SIB, mas existe também uma luz em todo o corpo. Repare a quantidade de luz em cada parte. E agora a gente vai fazer uma outra imagem distanciando a sombrinha. E também observar a correlação com a luz do fundo. Um outro detalhe que vale mencionar é o seguinte: como afastaremos a sombrinha da cena, teremos que fazer novamente uma leitura, uma fotometria dessa cena. Vou ajustar o flash para que incida a mesma quantidade de luz quando estava próxima. Ou seja, a minha abertura na condição dessa foto estava em f4, o ISO em 100 e a velocidade 1/200. Quando eu afastar a sombrinha, eu quero que seja mantida a mesma condição. f4, ISO 100 e 1/200 de velocidade. Agora nós afastamos a sombrinha em torno de 1 metro de distância em diagonal e já é visível o quanto ganha sombra em todo o contorno da SIB. Fizemos novamente a fotometria para que desse f4 no rosto da SIB, ou seja, mantendo a mesma potência e a mesma condição da foto anterior. Vamos fazer a foto novamente na mesma posição e vocês reparem na relação sombra e iluminação incidente no fundo, tá? Agora colocaremos lado a lado as duas fotos que foram feitas para efeito de comparativo. Você vai perceber nitidamente a diferença de sombra e iluminação do fundo. Uma coisa muito comum que acontece no ensaio newborn é o seguinte: manter a qualidade da luz difusa no bebê, porém ganhar luz no fundo. Como eu faço isso? Eu preciso aproximar o conjunto sombrinha e bebê do fundo, para que essa luz atinja também o fundo. Não, eu quero o contrário, eu quero escurecer o fundo. Faço o contrário. Distancie o bebê junto com a sombrinha desse fundo que você está utilizando. E assim você vai ter um fundo mais escuro. Nosso próximo passo é justamente esse: aproximar o conjunto sombrinha e SIB para uma distância menor em relação ao fundo, que agora, nesse momento, está em torno de 2 metros. Eu quero trazer por volta de 1 metro para vocês compararem a diferença.
E na sequência faremos também o distanciamento da sombrinha. Então reparem que são duas variantes. Distância do conjunto sombrinha e SIB em relação ao fundo e a distância da sombrinha em relação a SIB, consequentemente em relação ao fundo também. Agora que já reposicionamos a SIB e a sombrinha em relação ao fundo, faremos a nova foto para você comparar o quanto entra de luz nesse fundo. Acabamos de fazer a foto aproximando a SIB e a sombrinha em relação ao fundo. Agora faremos uma nova foto, distanciando a sombrinha, e vocês poderão comparar as duas imagens e o efeito da iluminação incidente na SIB e no fundo. E agora você poderá comparar com a foto anterior a diferença de luminosidade no fundo quando se toma mais distância da sombrinha em relação à SIB. O que eu quero passar para você com relação a esses ajustes? Que conforme a distância sombrinha-BB, você tem uma influência no fundo também. Então, se você aproxima muito a sua fonte de luz do BB, o seu fundo tende a escurecer. Se você distancia a sua fonte de luz do BB, tende a ter uma luminosidade muito próxima entre BB e fundo. Porém, a sombra no BB acaba se tornando mais dura. Então, a suavidade da luz você perde, mas você ganha mais luz no fundo. A ideia aqui é passar para você o entendimento. Luz próxima ao BB me traz uma suavidade, porém o meu fundo tende a escurecer. Luz distante, eu perco essa suavidade, mas a luz que chega no BB chegará também no fundo. Essa é a ideia. E conseguindo entender todo esse seu princípio, vai ficar muito mais fácil você posicionar a luz, posicionar o BB em relação ao seu fundo. O quanto você quer ganhar de luz no BB, o quanto quer ganhar de luz no fundo, ou tirar essa luz do fundo.